Estamos de volta. Depois de declarar Cuba um país ateu, Fidel e Raul Castro retomam relações com a igreja e recebem visitas regulares dos papas. Batizados por católicos romanos e educados por jesuítas, Fidel e Raul Castro se voltaram contra a igreja e declararam Cuba um estado ateu. Depois de tomar o poder na Revolução de 1959, eles expulsaram sacerdotes e fecharam as escolas religiosas. Porém, agora, com mais idade, eles acolhem a igreja, sendo hospitaleiros nas visitas de pontífices ao país. O Papa João Paulo II fez uma viagem histórica a Cuba, a primeira de um pontífice, em 1998, e o Papa Bento XVI retornou em 2012. Os dois se reuniram com os irmãos Castro. Essas visitas deram um impulso a um processo cauteloso de mudanças no país desde o fim da Guerra Fria. Que Cuba abra todas as suas possibilidades magníficas para o mundo e que o mundo se abra para Cuba, disse João Paulo em 1998. Quando o Papa Francisco pisar em território cubano neste mês, ele será o terceiro pontífice a visitar a ilha comunista. Sua estadia de 3 noites destaca a nova relação entre a igreja e Cuba e um abrandamento da postura dos Castros em direção à religião que cresceram. Em troca, a igreja se tornou menos conflituosa e desempenhou um papel importante na aproximação com os Estados Unidos no ano passado. Para o analista político Aurélio Alonso, a postura de Fidel é um marco, porque nunca antes na história o Papa teve um palco público, sem a interferência do governo. Para Lenier Gonzalez, analista de assuntos religiosos, o papel recente do pontífice na política marca o desenvolvimento de um processo de melhoria. Ele conta que as relações eram tensas, mas isso mudou depois das visitas dos pontífices e a interferência do Papa Francisco, que facilitou a união com os americanos. A igreja tem apoiado os esforços do governo cubano para reformar a economia. Raul Castro ressaltou a sabedoria e modéstia do Papa Francisco. Se ele continuar falando assim, eu vou voltar a rezar, e não estou brincando. Enquanto os Castros mudam o tom, a igreja também tem abordado questões externas, o que ajuda na reconciliação. O Papa Francisco mudou esses tópicos e colocou em primeiro lugar uma crítica ao sistema capitalista. E isso está em consonância com o discurso político e a opinião do governo cubano, disse Gonzalez. O governo também tem buscado melhorar os laços cubano-americanos e mais mudanças são esperadas agora que renovou as relações diplomáticas com os Estados Unidos depois de décadas de hostilidade. Apesar de seu tom mais suave, muitos especialistas dizem que os Castros só estão defendendo a ideologia política, ao invés de experimentarem um despertar espiritual. Fidel Castro disse numa entrevista em 2006 que iria se declarar cristão do ponto de vista social, sem partir para o religioso. Mas a igreja é um beneficiário evidente. O Natal e a Páscoa voltaram a ser feriados públicos em Cuba depois de visitas papais. 2 novas igrejas estão sendo construídas, uma em Havana e outra em Pinar del Rio, pela primeira vez desde 1959.